Olá, irmãos, saudações em Cristo, a graça e a paz. Estamos de volta para darmos continuidade com o nosso projeto de meditações diárias. Nós estamos neste ano mergulhando no devocional de Ellen White, Maranata, o Senhor vem. Antes de nós avançarmos com a nossa meditação de hoje, gostaríamos de passar algumas informações para que os irmãos possam estar a par da razão da nossa ausência no nosso canal. Nós tivemos que fazer uma viagem, não estamos nesse momento localizados no Brasil, estamos já em Angola e, como muitos sabem, né, aqui em Angola as dificuldades são imensas, desde energia elétrica, internet, enfim. E por essa razão nós ficamos ausentes durante muito tempo. Nesse momento em que eu vos falo, nós estamos sem energia elétrica, estamos sem internet em casa, mas estamos fazendo o possível para podermos então dar continuidade com o nosso projeto. E sendo assim, acima de tudo, devemos dar graças ao nosso Deus, né? Como a Bíblia diz, em tudo devemos dar graça, quer seja nos momentos que tudo está correndo bem, quer seja nos momentos em que as coisas estão com dificuldades. Bem, queridos irmãos, como sempre, antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração, pedindo a bênção do nosso Pai Celestial. Santo Pai que estás no céu, nós te agradecemos pela dádiva da vida. Obrigado por esse momento que o Pai nos oferece. Obrigado por esse dia. Esteja conosco, nos dê entendimento da Tua Palavra. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, sendo assim, a nossa meditação de hoje, dia 20 de fevereiro, tem como seu tema Cuidado com os agentes de Satanás. O texto de lermos está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônios. Esse texto de 1 Timóteo nos ajuda a compreender a realidade que vivemos nos últimos dias. Nós estamos vivendo num tempo em que vários ventos de doutrinas, vários homens dizendo que são homens de Deus, trazendo enganos sutis, mesmo até dentro da igreja de Deus. E a palavra do Senhor nos diz aqui que o Espírito afirma expressamente que seria nos últimos tempos em que alguns apostatariam da fé. O que é apostatar da fé? É nada mais do que nos afastarmos de Cristo, afastarmos-nos dos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Depois de 1844, tivemos que enfrentar fanatismo de toda a espécie. A experiência do passado há de repetir-se. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de trajes de luz apresentar-se-ão ao povo de Deus. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. O que nós vemos é que a serva do Senhor está dizendo que os enganos ligados ao fanatismo e ao desvio das almas que aconteceu após o ano de 1844 se repetiria nos últimos dias, mas Satanás usaria novas formas, apresentando esses enganos de maneira agradável e lisonjeira. Nós podemos ver hoje como as pessoas, diante de princípios bem estabelecidos pela palavra de Deus, procuram trazer formas agradáveis para enganar o povo de Deus. E não estou falando isso de enganos que vêm de fora, de outras denominações. Estou falando de enganos que estão dentro da própria igreja. Lembrando que a irmã White, ela diz assim, que temos mais a temer de dentro do que de fora. Por quê? É mais fácil o povo escolhido ser enganado mediante instrumentos que estão dentro da própria igreja. Então nós precisamos ter muito cuidado, precisamos ter muita atenção quando nós vemos homens dizendo ser servos de Deus, trazendo mensagens que contrariam diretamente um assim diz o Senhor. Corrupções de toda sorte,
semelhante às que prevaleciam entre os antediluvianos, serão introduzidas para levar cativo o entendimento dos homens. A exaltação da natureza em lugar de Deus, a irrestrita licenciosidade da vontade humana e o conselho dos ímpios, desses se serve Satanás para conseguir certos fins. Ele empregará o poder de uma mente sobre outra para realizar os seus desígnios. O pensamento mais triste de todos é o de que, sob sua enganosa influência, os homens terão uma forma de piedade sem ter verdadeira ligação com Deus. Como Adão e Eva, que comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, muitos se estão agora mesmo alimentando com os enganos bocados do erro. Nós estamos vendo isso como a corrupção de sorte semelhante que prevalecia nos dias do dilúvio ou antes do dilúvio, como por exemplo a questão da homossexualidade, que havia naquela época homens que estavam corrompendo o que era natural, assim como em Sodoma. Nós vemos hoje acontecendo e trago esses princípios de uma forma muito lisonjeira, muito agradável aos ouvidos e agradável para ser considerado. Esses enganos estão acontecendo nos nossos dias. Por isso Cristo dizia que, como sinal da sua vinda, ele dizia em Mateus capítulo 24, assim como foi nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Estas coisas são boas quando elas são seguidas conforme e segundo a orientação de Deus. Comer é importante, comer é bom, beber é bom. Quando nós bebemos aquilo que é recomendado por Deus, aquilo que é saudável, que tende a promover saúde para nós. Casar e dar-se em casamento não é um problema, mas nós vemos hoje como o casamento está completamente corrompido. Não é possível ser considerado o casamento à luz da Bíblia quando nós temos homens iguais juntando-se e chamando isso de casamento, que a gente sabe que o casamento é a união de dois sexos opostos e não pessoas do mesmo sexo. Então nós vemos várias narrativas, até mesmo dentro do cristianismo e em particular dentro do povo de Deus. Servos que dizem, pessoas que dizem ser servos de Deus, estão se manifestando que são homoafetivos, ou seja, homem com prazer e desejo de se casarem ou terem relações com homens iguais. Inclusive pessoas que assumem responsabilidade de liderança dentro de nossas igrejas. E não existe punição para isso. Então, queridos irmãos, nós estamos vendo como realmente essas coisas estão acontecendo. Por isso, o nosso tema de hoje nos chama a atenção que precisamos ter o cuidado com os agentes de Satanás. Agentes satânicos estão vestidos teorias de roupagem atraente, do mesmo modo que Satanás no Jardim do Éden ocultou de nossos primeiros pais a sua identidade por intermédio da serpente. Esses agentes estão incutindo no espírito do homem, isso é, que na realidade é erro mortífero. A influência hipnótica de Satanás repousará sobre os que se envolvem, daqueles que se volvem da clara palavra de Deus para fábulas agradáveis. Porque quando nós dependermos completamente de um assim diz o Senhor, impossível será sermos influenciados por esses ensinadores do engano. Os que receberam mais luz é que Satanás busca mais assiduamente apanhar. Ele sabe que se conseguir enganá-los, eles sobre o seu domínio revestirão o pecado com traje de justiça, levando muitos a desviar-se. Vocês percebem? E nós somos um povo que temos grande luz, porque para além de termos a Bíblia em nossa posse, nós temos o espírito da profecia. E nós vemos isso acontecendo nos nossos dias e bem diante de nós, estas coisas acontecerem de uma forma muito massiva. Inclusive até é usado o próprio espírito da profecia para apoiarem teorias contrárias à vontade do nosso Deus. Digo a todos, estai de sobreaviso, pois como anjo de luz, Satanás está percorrendo todas as reuniões de obreiros cristãos e em cada igreja procura ganhar para seu lado os membros.
ordena-se-me dar ao povo de Deus a advertência: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6, versos 7. Nós estamos vendo, mesmo dentro do povo de Deus, agentes satânicos sobre a roupagem de luz, trazendo corrupção dentro do povo de Deus. Não estamos vendo nós hoje encontro no sábado de caráter cultural. Isto aconteceu aqui em Angola, bem no princípio do ano. Manifestações culturais que, segundo o pensamento de algumas pessoas, dizem eles, isso é normal, faz parte da nossa cultura. O problema não é o que faz parte da nossa cultura, mas o problema é se isso contraria completamente aquilo que Cristo quer realizar em nós. Porque nós não seremos salvos pelo nosso padrão, mas pelo padrão de Deus. A questão é, o que a Bíblia realmente fala sobre isso? Jesus veio morrer para a nossa salvação. O Evangelho, quando nós recebemos a mensagem, ela nos tira do mundo, mas a santificação quer tirar o mundo dentro de nós. E se realmente nós estamos buscando a santificação, com certeza as práticas dos costumes antigos não serão as nossas práticas, porque nós estamos buscando a purificação para nos assemelharmos àquele que deu a sua vida por nós. Queridos irmãos, que nós possamos ter cuidado com os agentes de Satanás e que possamos fazer do assim diz o Senhor a nossa experiência, a nossa vida. Tenhamos cuidado, porque o Espírito de Profecia nos diz que o maior engano, e temos muito mais a temer de dentro do que o de fora. Várias mensagens ainda serão levantadas no meio do nosso povo, nos nossos próprios púlpitos de nossas igrejas, para levar o povo de Deus ao engano, porque agentes de Satanás existem no meio da igreja para transviar o verdadeiro ensinamento de Deus no seio da sua igreja. Que cada um de nós possa ter o discernimento a fim de compreendermos a ação de Satanás e vivermos de o assim diz o Senhor. Convido você para fazermos a última oração. Pai querido que estás no céu, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado pela dádiva da vida. Abençoe, Pai amado, cada servo seu, cada filho seu que acompanhou esta meditação de hoje. Dá-nos, Senhor, entendimento da tua vontade. Nos ajude, Senhor, a identificarmos e termos o cuidado com os agentes de Satanás que existem, que estão dentro do seu povo. E que a cada dia, Senhor, tenha arrastado multidões ao seu lado. Mas obrigado, Pai, porque tu ainda tens servos que estão discernindo, que estão advertindo, que estão aconselhando e repreendendo sua igreja nesses últimos dias. Nos dê sabedoria para andarmos em conformidade com a tua vontade. É o que nós lhe pedimos, não porque nós haja méritos, mas tudo esperamos receber em nome de Jesus. Amém. Que o Eterno Pai possa abençoar a todos e que, se Ele nos permitir, estaremos de volta para mais um momento de paz. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.